Guerra em Gaza, né? Israel demitiu 2 militares do alto escalão por envolvimento no ataque a um comboio humanitário que deixou 7 mortos em Gaza nessa semana. Essa é mais uma medida do governo israelense de tentar minimizar a tragédia que gerou fortes reações internacionais. O Américo Martins tem os detalhes na reportagem. O Ministério da Defesa de Israel diz que afastou 2 militares que estiveram envolvidos nos ataques que mataram 7 trabalhadores humanitários em Gaza na segunda-feira. O Ministério alega ainda que alguns comandantes militares também foram advertidos formalmente, depois de uma investigação preliminar sobre os ataques. A investigação sobre o incidente sugere que o comboio de carros foi atacado de forma proposital. Isso porque a investigação mostra que alguns trabalhadores sobreviveram aos ataques iniciais, mas acabaram sendo mortos quando buscaram refúgio nos outros carros do comboio. Os militares israelenses atingiram um a um os 3 carros que levavam os trabalhadores. Os israelenses dizem que o incidente foi um, aspas, grave erro, fecha aspas, e prometeram tomar medidas imediatas, 6 meses depois do início da guerra, para garantir que mais fosse feito para proteger os trabalhadores humanitários e os civis. A ONU disse que os ataques, intencionais ou não, eram crimes de guerra, já que trabalhadores humanitários precisam ser protegidos pelas forças militares. Israel também disse que vai abrir a passagem de Erez, no norte da faixa de Gaza, para a entrada de ajuda humanitária. Além disso, o porto de Ashdod também poderá ser utilizado para a chegada de mais ajuda humanitária do exterior. Israel fez o anúncio depois de uma tensa ligação entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Biden criticou a morte de civis palestinos e disse claramente a Netanyahu que o apoio dos Estados Unidos a Israel agora depende de medidas tomadas pelos israelenses para resolver os danos civis em Gaza. Os americanos disseram que vão rever a investigação militar israelense sobre os ataques aos trabalhadores humanitários e também querem ver resultados concretos de melhoria de vida dos civis em Gaza, antes de se pronunciar sobre os anúncios de Israel. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. E às vésperas de a guerra em Gaza completar 6 meses, a ONU aprovou uma resolução que responsabiliza Israel por supostos crimes de guerra e pede o fim da venda de armas ao país. O Brasil votou a favor do texto. As informações com a correspondente Priscila Yasbeck. Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, uma resolução aprovada pela ONU pede que os governos deixem de fornecer armas e tecnologia aos israelenses. O texto aprovado nesta sexta-feira no Conselho de Direitos Humanos também defende que Israel seja responsabilizado por possíveis crimes de guerra e contra a humanidade na faixa de Gaza. Além do embargo às armas, a resolução também condena o uso da fome como método de guerra. O texto afirma ainda que o uso de inteligência artificial pode contribuir para crimes internacionais. Apesar do foco em Israel, o documento também condena os ataques de 7 de outubro feitos pelo Hamas e exige a libertação de reféns. As resoluções do Conselho de Direitos Humanos não são juridicamente vinculativas. Os Estados-membros não se obrigam ao cumprimento da medida tomada e, portanto, as normas não são impositivas. Mas têm um peso moral significativo e podem aumentar a pressão diplomática sobre Israel. 28 países votaram a favor da resolução, 13 se abstiveram e 6 se opuseram, entre eles os Estados Unidos e a Alemanha. Os 2 países representam juntos quase a totalidade das importações de armas feitas por Israel.
Os Estados Unidos foram responsáveis por 69% das armas compradas por Israel entre 2019 e 2023, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Os americanos ajudaram Israel a construir um dos exércitos mais sofisticados do mundo e fornecem ao país 3 bilhões e 800 milhões de dólares em ajuda militar por ano, como parte de um acordo que tem o objetivo de manter a vantagem militar dos israelenses sobre os países vizinhos. E a Alemanha responde por 30% das armas importadas por Israel, segundo o mesmo instituto. De janeiro a novembro de 2023, as exportações de armamentos alemães a Israel somaram 300 milhões de euros, 10 vezes mais que em 2022, impulsionadas pelas vendas de armas após os ataques de 7 de outubro. O Brasil foi um dos 28 países que votaram a favor do texto apresentado pelo Paquistão no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A posição brasileira e as duras críticas feitas a Israel durante a defesa do voto nesta sexta-feira marcam a retomada da postura histórica do Brasil em relação aos israelenses, que foi abandonada durante o governo de Jair Bolsonaro. Fontes diplomáticas disseram que a decisão de retornar à postura histórica foi tomada nos últimos dias, depois de uma análise política do Itamaraty, que foi comunicada ao posto da diplomacia brasileira em Genebra. Na gestão de Jair Bolsonaro, o Brasil passou a se abster ou votar contra resoluções favoráveis à causa palestina. Desde o início do governo Lula, essa posição já tinha começado a mudar e agora ficará mais clara em textos e votações focados em Gaza. Diplomatas também esclarecem que retomar a postura histórica do Brasil não significa adotar uma postura contra Israel, mas em defesa dos direitos humanos. E afirmam que o critério absoluto é o direito internacional e humanitário, que não faz distinção por países. Vamos lá, Vitelli, tem vários assuntos aqui para a gente tratar. Bom, primeiro que essa guerra está mostrando que a resolução da ONU e nada é a mesma coisa, né? Caio, bom, a organização internacional que precedeu a ONU, a Liga das Nações, foi extinta porque não conseguiu evitar a Segunda Guerra. Ela foi criada no fim da Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes, foi a Liga das Nações. A ONU tem 3 pilares fundamentais descritos no preâmbulo da Carta da ONU. A paz internacional, os direitos humanos, que vocês mostraram há pouco, e o desenvolvimento econômico e social. O mais importante é a paz, porque se você não tem paz, não tem como ter direitos humanos, as pessoas estão se matando e não tem como desenvolver nada com países sendo destruídos. O que nós vemos nesse caso, é preciso que a gente entenda como é que é uma operação dessas, porque existem câmeras em drones, em satélites, no teatro de operações, câmeras em soldados, e essas câmeras levam imagens para uma central de comando e controle, e existe uma cadeia de comando que autoriza um ataque desses, a um comboio de ambulâncias, por exemplo. E essa cadeia de comando, inclusive, verifica que tipo de armamento existe, porque tem algumas armas, por exemplo, que Israel usou, são questionadas. Naquele ataque ao campo de refugiados de Jabalia, por exemplo, Israel usou um míssil anti-bunker que, para matar um terrorista, acabou vitimando 100 pessoas. E é esse tipo de questionamento que a gente precisa averiguar, precisa ser investigado, porque isso configura crime de guerra. O Hamas também comete crimes de guerra, e isso foi apontado por essa resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, tomada de reféns é um crime de guerra, usar ambulâncias, instalações médicas, hospitalares, escolas como teatro de guerra também é um crime de guerra, estupros. Então, veja, é uma situação muito delicada, mas como você aponta, Caio, ela denota que a nossa principal organização internacional para promover a paz, ela não tem funcionado. E aí, só para finalizar, vocês trouxeram a informação de uma pressão que foi do presidente Biden sobre o Netanyahu para que haja mais acesso de ajuda humanitária para Gaza, porque impedir o acesso de ajuda humanitária também é crime de guerra, né? O uso da fome como instrumento de guerra. Então, são dois novos acessos, né? O porto de Asdod e a passagem de Erez, além do aumento de ingresso de ajuda humanitária ali por Kerem Shalom, e a expectativa é que até meados desse mês seja finalizado o porto flutuante que os Estados Unidos estão construindo ali em Gaza para que haja mais acesso de alimentos e mantimentos via mar, Caio. Professor, agora, de certo modo, o episódio do comboio essa semana talvez tenha gerado muita repercussão, até desproporcional, né? Havia um colunista da CNN Internacional, se não me engano, colocando isso, né? Que a reação do Ocidente, principalmente dos americanos, nos Estados Unidos, foi muito forte em relação
aos mortos nesse comboio, né? Talvez até mais do que com os quase 40 mil palestinos já que morreram. Você acha que essa situação do comboio agrava a situação de Israel na Corte Internacional de Justiça? Essa é uma boa pergunta. Caio, eu tenho a percepção de que a situação de Israel, quando essa guerra acabar, a principal destinação não é para a Corte Internacional de Justiça que julga estados, mas sim para o Tribunal Penal Internacional que julga pessoas. A minha impressão é que Netanyahu e o seu gabinete serão acusados por crimes de guerra, responderão por esses crimes, e o Estado de Israel pode até ser condenado de alguma forma na Corte Internacional de Justiça, mas a responsabilização deve recair, pelo menos nessa minha análise, neste momento, sobre o governo de Israel, que é muito criticado tanto dentro quanto fora de Israel, inclusive por parceiros como os Estados Unidos. E do lado do Hamas, é preciso que a gente tente responsabilizar, porque o Estado da Palestina ele é signatário do Tribunal Penal Internacional desde 2015 e é signatário dos Tratados de Genebra desde 2014. As pessoas dizem que o Hamas não é parte da Palestina, mas o Hamas é um partido político. Essa discussão é muito complexa, é o governo da faixa de Gaza. É preciso entender, existem opiniões opostas, contraditórias entre juristas do direito internacional sobre como responsabilizar o Hamas nessa situação, se apenas como um grupo terrorista ou como parte dessa autoridade palestina, mas como dissidente, né? Governando apenas uma das regiões da Palestina, a outra região, a Cisjordânia, governando apenas a faixa de Gaza desde 2007, Caio. Professor, só para finalizar, que nosso tempo está acabando, o noticiário todo tem feito alerta sobre a iminência aí de um conflito direto Israel-Irã e talvez até do Irã retaliar também os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em alerta máximo. Qual que é a sua perspectiva? Chegou a hora, finalmente, de um conflito Israel-Irã ou Estados Unidos-Irã? Duas coisas. Em março do ano passado, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU disse que o Irã estava enriquecendo urânio a 83%. Para fazer uma arma nuclear, você precisa enriquecer a 90%. Então, ou o Irã já tem uma arma nuclear ou está muito próximo a produzi-la. E Israel já anunciou várias vezes, os Estados Unidos também, que atacariam o Irã quando tivesse essa arma nuclear. Primeiro ponto. O segundo ponto, Israel tem um arsenal atômico, embora não admita, né? Ele usa essa ambiguidade estratégica. O que é mais provável, Caio? Que o Irã faça algum ataque a embaixadas ou consulados israelenses fora dessa área mais protegida naquela região no Oriente Médio. Nesse caso, países, inclusive o Brasil, podem ser alvos de operações terroristas. Lembrando que o ataque foi no consulado do Irã na Síria. Então, uma resposta do Irã deve vir de forma de atentado terrorista e não de ataque militar direto nesse momento, Caio. Bom, professor Vitélio Brussolin, professor da Universidade Federal Fluminense, eu sempre olho minha cola aqui, viu, professor? Desculpa. E também pesquisador de Harvard. Muito obrigado, viu, professor? Um excelente final de semana para você. Tá bem? Obrigado.